Meus irmãos, a passagem em Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17, nasce o primeiro código moral, o primeiro manual de boa conduta do ser humano, que são os 10 mandamentos, né? Ali nasce o primeiro manual, tá? Então, o nosso manual, ele começa com Moisés, tá? Então, meus irmãos, um código moral, né, vamos falar sobre isso, né? Um manual de boa conduta nos fornece diretrizes e princípios que nos incentiva a reconhecer as nossas próprias falhas, que nos incentiva a desenvolver qualidades como humildade, como empatia, como autocrítica. Você percebe que o manual nos permite avaliar o nosso próprio comportamento, né? Então a gente sabe, a gente tem um guia, a gente tem um roteiro, né, de acordo com os princípios éticos, né? Então esse roteiro, esse guia nos encoraja a fazer uma reflexão sobre a nossa própria conduta. E a gente consegue identificar as áreas em que a gente tem orgulho exacerbado, nosso egoísmo lá na estratosfera, tá? Tudo isso influencia nosso comportamento. Então a gente precisa ter um norte, um roteiro para poder nos balizar. A humildade, por exemplo, é uma virtude importantíssima. Isso porque depende da consciência que a gente tem em relação ao que nós somos, em relação ao grupo, em relação aos nossos irmãos, em relação a Deus. Então, a consciência de humildade, né, faz com que a gente evite, por exemplo, a praticar muitos erros, muitos equívocos. Então, meus irmãos, esse entendimento de ter um manual nos ajuda a quê? A contrabalancear, né, o nosso instinto, a nossa tendência ao orgulho e ao egoísmo. Lembra? Nós viemos da brutalidade, no mundo animal, estamos em direção da angelitude. E nesse percurso, a gente fica desorientado. Então, o manual, né, o manual de boa conduta, o manual de moralidade, aqui eu não estou falando de religião, preste atenção, estou falando do manual de boa conduta, de boa convivência, de moralidade, nos ajuda exatamente nesse trajeto. Entenda, meus irmãos, por exemplo, o orgulho, o que o orgulho representa? Uma visão exagerada de nós mesmos. Nós sentimos o super-homem, né? Ou a Mulher Maravilha, somos empoderados. Essa palavra dá um pouco de arrepio, empoderamento. Muitas das vezes, o que você tem não é um empoderamento, é uma exacerbação do orgulho, né? Dono de si, né? Como se não precisasse de Deus, como se não precisasse dos irmãos que estão em nossa volta. Cuidado para a gente não confundir uma coisa com outra, tá? Quando a gente segue um código moral, a gente assume responsabilidade por nossas ações. Isso são atitudes que a gente precisa colocar em prática que vai no caminho contrário ao orgulho e ao egoísmo. A gente admite nossos erros e a gente não fica terceirizando a culpa, né? Então, cuidado. Há um hábito nocivo, né, comum entre nós, que é terceirizar a culpa, né? Quando dá certo, o mérito é seu, o orgulho impera. Quando é errado, a culpa é dos outros. Percebe essa falha mental, esse mindset mental, né? Mindset mental redundante, mas esse mindset pernicioso, né? Quando dá certo, o mérito é meu. Quando dá errado, a culpa é do outro. Meus irmãos, um código moral nos incentiva exatamente esse aprendizado contínuo e esse crescimento espiritual. Ou seja, nós estamos abertos a admitir que não temos todas as respostas, que nós somos falhos, que nós precisamos aprender com nossas falhas, aprender com as falhas dos outros, com as nossas experiências e com as experiências dos nossos irmãos. Ou seja, o manual de boa conduta, ele está intimamente ligado a quê? A nossa jornada espiritual, a nossa reforma íntima. Você percebe isso? Que a busca por uma vida moralmente virtuosa é parte integrante da nossa evolução espiritual, nosso desenvolvimento espiritual, tá? E com isso a gente consegue separar
a parte que é de orgulho, a parte que é de vaidade, e se integra ao todo. Quando a gente se integra ao todo, se integra a Deus, se integra aos nossos irmãos, para isso a gente precisa identificar nas nossas mazelas aquelas porções de orgulho e da vaidade. Lembra dos dois principais mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, meus irmãos, um código moral nos oferece uma bússola, uma orientação sobre o que é certo e sobre o que é errado. Isso nos ajuda aqui a avaliar as nossas ações. Isso nos ajuda a avaliar os nossos comportamentos. Ou seja, a adesão ao código moral é fundamental, né? Se você ainda não aderiu a um código moral, repense sobre isso. A adesão ao código moral é fundamental. Para quê? Para a gente corrigir nossas falhas e saber se a gente está muito longe, né? Em qual distância a gente está da moralidade, do que é certo, né? Das leis divinas. Você percebe como isso é importante? Às vezes você acha que está no caminho certo, mas está equivocado. Então você não tem nada como se balizar a distância que você está de uma vida reta, de uma conduta reta, de uma conduta cristã. Então, meus irmãos, a gente precisa de um roteiro que nos ajude a entender melhor os nossos próprios valores, as nossas opiniões, as nossas tendências instintivas, que muitas das vezes nós sabemos são negativas. Isso nos permite identificar as áreas em que a gente precisa melhorar e precisa evoluir. Ao ter um norte, o que acontece? A gente tem noção, a gente fica inspirado a agir de acordo com esses princípios. O norte também funciona como motivação, inspiração e nos orienta, né, a melhorar nosso caráter, a impulsionar mudanças positivas em nossas vidas. Então você percebe que tudo isso acontece aonde? Exatamente na nossa reforma íntima. Então o manual de moralidade, né, de conduta moral, é um balizador da nossa reforma íntima. Então, através desse manual, a gente consegue, então, se aproximar de Deus. Porque a gente consegue, então, melhorar, né? Domar as nossas más inclinações. Lembra? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as más inclinações. Tá? E aí você começa a desenvolver virtudes, né? Como a humildade, a compaixão, a paciência, a generosidade. Então, meus irmãos, um código moral fornece uma referência para que a gente possa cultivar essas virtudes e ter uma orientação para ser uma pessoa melhor, de modo claro, objetivo, sem mimimi, né? É um guia de comportamento, é um guia de comportamento ético, é um guia de comportamento moral. Isso ajuda o quê? A definir limites, saber se a gente está no excesso, né? No uso ou no abuso, conforme o Emmanuel nos ensina. Isso evita ações que possam nos prejudicar, tá? E também prejudicar os nossos irmãos, né? Os nossos comportamentos nos prejudica e também quem estão em nossa volta. Então, meus irmãos, a evolução espiritual é importantíssima a gente ter um manual para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, que promova a paciência, justiça, que promova a verdade. Isso é crucial, tá? É importantíssimo para orientar nosso comportamento. E principalmente nossos pensamentos, tá? Cuidado. Às vezes você é uma boa pessoa, né, entre aspas, né, do ponto de vista das leis, você nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada de errado, mas seus pensamentos estão ali, ó, burbilhando maldade, burbilhando julgamento, burbilhando críticas. Então, cuidado com os pensamentos. Eu tenho aqui um vídeo nesse canal explicando que a gente precisa espiritualizar os nossos pensamentos. Vigia e ora. Lembra do Semente de Jesus? Vigia e ora, tá? Tem um vídeo aqui no canal que aborda esse assunto. Bom, o primeiro código moral, qual foi? Foi a revelação judaica cristã, que está em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17. Tá? Então, o primeiro código moral são os 10 mandamentos.
É um exemplo de código moral dado por Deus a Moisés para orientar o nosso comportamento. Eles incluem, por exemplo, né, que é proibido matar, né? Quer dizer, é uma coisa óbvia hoje, mas no passado, há 4.000 anos atrás, as pessoas matavam uns aos outros com muita facilidade, tá? É proibido roubar, é proibido adultério, é proibido o falso testemunho, a cobiça e outras mais, tá? Vamos lá. E o segundo código moral, a segunda revelação judaica cristã, veio aonde? Veio com os ensinamentos de Jesus Cristo, a lei do amor, que estão presentes, basicamente, né, em 4 livros do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Então, além desses 4 evangelhos, tem outros apócrifos, né, que não foram aceitos na época, né, mas são outros evangelhos também. E também nós temos os Atos dos Apóstolos, né, que descreve, por exemplo, os primeiros anos da Igreja Católica, né, que traz esses ensinamentos. Né? Nós temos, por exemplo, as epístolas, que são as cartas, né, de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. Todos esses ensinamentos nos traz orientações da vida cristã, né, do ensinamento de Cristo, perfeito? E nós temos o terceiro código moral, que é a terceira revelação judaica cristã, que é a doutrina espírita, o Consolador, que foi prometido por Jesus. Você encontra essa passagem em João, capítulo 14, versículo 16 a 17. Tá? E lá está, Jesus fala, né, dizendo: Eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, para que esse nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz toda a verdade. O mundo não pode receber naquela época, né, naquele momento, porque não o procura nem o reconhece. Mas vocês sim, falando para os apóstolos, tá? Vocês sim, pois ele vive convosco, estará mesmo no vosso íntimo. Então, os apóstolos, naquela época, já tinham, né, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, como orientador, como guia, para que pudesse divulgar os ensinamentos de Jesus Cristo.